Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje vamos dar início a uma nova matéria. A matéria se chama Edição de Documentos para Rotinas Administrativas. E o módulo que nós vamos iniciarmos se chama Word. Independente da versão que você utilizar, que possa ser o Word 2010, 2013, 2016 ou até mesmo 2019, indiferente, todos eles têm o mesmo papel, que seria criação de documentos, que pode ser criados PDFs, trabalhos de TCC, currículos profissionais, trabalhos de escola, dá para você criar capas e entre outros tipos de trabalhos. Esse módulo não é difícil, é um módulo simples, fácil, basta vocês prestarem muita atenção no layout, ferramentas da propriedade do Word. O script que eu vou utilizar com vocês é exatamente isso. É voltado a tudo que nós vamos aprender nessa aula. Vamos começar com a interface gráfica do programa. Então, primeira coisa de tudo, vamos abrir o programa do Word. Então, eu clico na bandeira do Windows e vou escrever o Word. Prestem muita atenção que às vezes aparece programas muito parecidos com ele. Mas a versão que nós vamos usar é o Word. O meu que eu irei utilizar na aula vai ser a versão 2016. Mas você pode utilizar qualquer versão que você quiser. Mas preste atenção no modelo Word, tá? Não é o WordPad. Vamos lá. Primeira coisa de tudo, ele vai abrir exatamente essa propriedade aqui. Essa tela, ela tem um nome, que ela se chama Backstage. A tela inicial do nosso programa. Vou abrir aqui um bloco de notas para que vocês consigam entender bem essas ferramentas que vai ser criada nessa aula. Então essa tela aqui, ó, tela inicial, ela é chamada de Backstage. Além da tela se chamar Backstage, perceba que aqui aparece diversos quadrados. Entre eles contém folhetos de moda, bem-vindo ao Word, espaçamento único, seu primeiro sumário, calendário, currículo simples, carta de apresentação e entre outros tipos de modelos. Folheto de. Então vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Aqui são modelos que vocês podem utilizar. E esses modelos estão pré-prontos para que vocês possam utilizar e modificá-lo de acordo ao seu. Basta utilizar simplesmente algumas técnicas que vocês aprenderam nos módulos anteriores. No caso seria o quê? Utilizar a sua criatividade. No entanto, de início nós vamos começar com um documento branco. Ao abrir o documento em branco, eu vou apresentar para vocês exatamente essas ferramentas aqui, ó, essas propriedades, o qual eu havia comentado antes. De início, aqui em cima, na parte superior da ferramenta do Word, está escrito documento 1 Word. Esse local ele é chamado de barra de acesso rápido. Então, lembrando que eu vou colocar aqui também templates, que são exatamente aqueles modelos que vocês viram anteriormente. De modelos. Essa propriedade aqui de cima, o qual eu mostrei que tem um disquete, tem uma setinha para poder voltar, outra para poder atualizar, e vocês podem acrescentar o que vocês quiserem. Ó. Basta vocês aumentarem o que vocês quiserem. Ó. Esse local ele é chamado de barra de acesso rápido. Esse é o nome dado para aquela propriedade. Mais abaixo ainda, perceba que nele contém esse local aqui. Ó. Ele se chama
arquivo, página inicial, inserir, design, layout, até exibir. Lembrando que existe uma ferramenta que está oculta. Ela se chama desenvolvedor. Mas depois eu vou mostrar para vocês como habilitar. Sendo que arquivo até exibir, ele é dado o nome de guias. Além das guias, perceba que aqui abaixo tem outro nome. A guia página inicial contém os seguintes campos: área de transferência, fonte, parágrafo, estilo, edição. Mas se você for na guia inserir, observe que nele contém muito mais: páginas, tabelas, ilustrações, suplementos, links, comentários e etc. Esses nomes que estão aqui na propriedade de baixo são chamados de grupos. E por último, quando você seleciona a guia e escolhe o grupo o qual você vai utilizar, perceba que cada grupo contém uma divisão, uma linha. E essa linha também contém essa propriedade aqui, ó, porque ela é a propriedade de configuração do grupo. Então tá aqui, ó, propriedade de configuração da fonte, propriedade de configuração do parágrafo. Aqui, do estilo, mas edição não tem. Então, vocês têm que ficar muito atentos, porque nem todos têm. Mas, lembrando que na página inicial contém as propriedades de configuração de cada grupo. Somente na página inicial. Nas outras demais, ó, tem as configurações de notas e rodapé, tem de configuração de página, tem de parágrafo, ó, de mais nenhuma. Tá vendo? Então vocês têm que ficar atento com as configurações avançadas do grupo. No entanto, esses locais que estão aqui no meio, entre cada grupo, eles são chamados de ferramentas. Para que servem essas ferramentas? São elas que serão usadas para você configurar todo o seu trabalho. As guias e grupos são apenas locais para que vocês consigam identificar qual é a propriedade que você deve acessar. Então, por exemplo, você quer trocar a fonte do texto. Você vai vir em página inicial, grupo fonte, ferramenta fonte. Está aqui, ó. Aqui, ó. Fontes do tema. Aí está aqui as fontes usadas recentemente. E aqui as demais. Se você quiser o tamanho, está aqui, ó. Aí se você quiser a cor, está aqui. Então é mais ou menos assim que a gente trabalha. Guias, grupos, ferramentas. Outra coisa. Aqui, perceba que tem uma régua. Essa régua serve para você esticar a folha. Perceba aqui, ó. O meu texto pode iniciar aqui. Ou o meu texto pode começar aqui. Então, isso aqui serve exatamente para você marcar onde que você vai iniciar o seu trabalho. Mas tome muito cuidado, porque quando vocês forem imprimir o seu trabalho, possa ser que dê algum problema. Que tipo de problema? Ele pode apresentar um erro de impressão. Ele pode dizer que a sua folha pode sair cortada durante a impressão. Então fique atentos com esses avisos. Então, continuando. Guias, grupos e ferramentas aqui contém a régua. A régua ela pode ser desabilitada. Basta você vir aqui em exibição, no grupo mostrar e perceba que aqui está habilitada a régua. Eu tirei a régua. Eu posso colocar linhas de grade. Eu posso tirar. Eu posso colocar o painel de navegação. Eu posso tirar. Então é assim que a gente trabalha com layout. Então aqui contém a nossa régua. Régua do trabalho.
Mais abaixo ainda, perceba que aqui tem uma folha grande. E essa folha, você pode utilizar do tamanho que você quiser. Se você quiser aumentar o seu zoom, diminui a folha ou aumentar a folha, basta você segurar a tecla Ctrl e deslizar o scroll do mouse para cima ou para baixo, para poder aumentar ou diminuir o zoom da sua folha. Lembrando que esse local da folha é chamada de área de trabalho. Esse é o nome dado para esse local. Área de trabalho. Ainda mais abaixo, observe que aqui contém um local que está escrito assim. Página 1 de 1, 0 palavras. Português Brasil. E aqui tem a macro que está desligada. Eu vou escrever o meu nome. Aí está aqui, ó. Escrevi Luciano Oliveira. Perceba que aqui está marcado página 1 de 1. Eu tenho duas palavras, que no caso é Luciano e o outro Oliveira. Está marcado aqui, duas palavras. Esse local, ele é chamado de barra de status. Barra de status. É o nome dado para esse local, onde que ele vai mostrar o número de páginas e palavras. Continuando ainda na mesma linha, mais à frente, vocês vão ver três modos. Um é chamado de modo de leitura. O outro é chamado de layout de impressão, que é o que nós estávamos. E o outro é layout da web. O que significa isso? Ele é chamado de barra de visualização. Barra de visualização. Esse é o nome dado para ele. Barra de visualização. Então, fiquem atentos com esse tipo de informação. E o último campo, não muito importante, mas já apresentado antes da aula, é a barra de zoom, que serve exatamente para você aumentar e diminuir sua folha. Mas é para isso. E aí você utiliza o layout que você quiser. Não esqueça, barra de zoom. Então, esses são os locais do nosso layout do Word 2016, que é a versão que eu estou utilizando. Fiquem atentos a esse tipo de informação para não cometer nenhum tipo de erro. Depois de apresentar a tela inicial, os templates e apresentar para vocês o layout do nosso programa, lembrando que eu apresentei a interface, certo? Agora, criando um novo documento. Nesse módulo, eu irei apresentar para vocês todas as teclas de atalhos necessárias que eu vou colocar no nosso script, para que vocês tenham em mãos. A nossa videoaula vai ter todas as teclas de atalhos necessárias para uso, para que você não perca nada. E espero que todos vocês prestem muita atenção nessas teclas, pois vai ser essencial para o decorrer do curso. Começando como um novo trabalho, criando um novo documento. Perceba que aqui eu estou utilizando uma folha usada. Se eu utilizar uma tecla de atalho, a tecla de atalho seria o Ctrl O. A tecla de atalho seria o Ctrl O. Então, se eu der o Ctrl O, ele vai abrir um novo trabalho. Observe,
Agora eu tenho 2 folhas ao invés de 1, porque eu utilizei a tecla de atalho. Agora, e se eu quiser utilizar um novo trabalho de uma forma diferenciada? Posso vir aqui, ó, arquivo, novo, e posso escolher o modelo que eu quiser. Posso escolher um modelo em branco, como eu posso também utilizar esse outro tipo de modelo. E é assim que a gente cria os nossos trabalhos. Bem, vou apagar isso. Outra coisa, para salvar os nossos documentos, nós vamos utilizar também teclas de atalho, mas ainda eu vou ensinar outros tipos de caminhos. E no caso, para salvar um documento, exemplo, eu vou utilizar aqui um comando para poder aparecer um script de uma forma bem simples. Vou escrever aqui, ó, igual rand, abre parênteses e vou colocar 10,10. Só coloquei esse comando. Observe o que vai acontecer. Rand, caso igual rand, abre parênteses 10,10. Lembrando que os valores vocês podem trocar. E quando eu apertar o Enter, ele vai aparecer um texto completo para mim. E esse texto completo ele vai mostrar para mim de página e o número de palavras. São 705 palavras. E contém 3 páginas. Então é assim que a gente insere texto de forma fácil, bem simples. Pronto, nós criamos um documento e inserimos as informações conforme foram ditas. Agora, para poder salvar em outro formato, eu vou ensinar a salvar nos 2 formatos. Formato PDF e também no formato de texto, que é o que nós vamos utilizar normalmente. Então tá aqui, ó. Simples assim. Você vai vir aqui, ó, arquivo, salvar como. Tome cuidado para não salvar o arquivo, sendo que já existe outro arquivo. E se você clicar em salvar, você pode apagar outro arquivo que você está utilizando. Então, por isso que eu recomendo. Sempre salve como. E aí você vai escolher um outro tipo de local para poder salvar os seus arquivos. Ao fazer essa propriedade, você vai clicar aqui em procurar. Quando você clicar em procurar, você vai vir aqui, ó. Você vai procurar um local para poder salvar os seus arquivos. Você pode procurar área de trabalho, documentos, downloads, imagens, o que você quiser. O importante é saber aonde que você vai salvar. Uma vez você esquecer onde que você salvou, você terá um sério problema para poder localizar o seu arquivo. Vamos lá. Suponhamos, eu vou clicar aqui na área de trabalho e observe aqui embaixo está escrito assim, nome do arquivo. E tem aqui, vídeo fornece uma maneira poderosa de ajuda. Você pode apagar esse nome aqui. Você pode colocar o nome que você... Eu vou colocar aqui, teste. Ao colocar teste, eu vou colocar o tipo. A forma correta de você salvar os arquivos do Word é esse daqui, ó. .doc. Esse aqui é o formato. Se você salvar em outro formato, tenha muito cuidado, porque você pode não conseguir abri-lo. Então aqui tem diversos formatos. O formato correto de você salvar é esse, ó. .docx. Para quem tem dúvidas, aqui existe um asterisco. Esse asterisco é o nome do seu arquivo. Então vai ficar assim, teste.docx. Se você escolher o habilitado para macro, vai ficar
teste.docm. E o outro .doc. E o outro .dotm. E assim em diante. Então é para isso que serve o formato. Vamos lá. Documento do Word. E vou salvar. Pronto, salvei. Percebe que aqui no topo da folha está escrito teste.docx. Eu salvei. Agora, vou dar um exemplo. Eu vou selecionar isso aqui e eu vou colocar o texto que eu selecionei em vermelho. Se eu simplesmente clicar em arquivo, salvar, olha só o que vai acontecer. Eu vou fechar ele aqui. Vou abrir aqui o arquivo teste e perceba, o arquivo ficou vermelho. Por quê? Eu salvei por cima. Por isso que é importante você, olha só. Eu vou trocar a cor e vou colocar a cor preta e essa outra parte eu vou deixar vermelha mesmo. Eu vou lá de novo, arquivo, salvar como, área de trabalho, só que o nome que eu vou colocar vai ser chamado de teste 2 e vou salvar. Olha só, eu tenho dois programas teste. Eu tenho o teste 1, que é só teste, e tenho o teste 2. Vou abrir o teste 1, ele está uma boa parte vermelha. Se eu abrir o teste 2, ele estará somente uma parte vermelha. Então essa é a diferença entre você salvar e salvar como. Agora, se você quiser transformar o seu arquivo em PDF, lembrando que PDF é um arquivo que não pode ser alterado. Falar a verdade, é possível sim. Só que você tem que baixar um aplicativo, normalmente ele é pago, para poder editar os seus arquivos PDF. Então tome muito cuidado quando for utilizar esse tipo de editor de PDF. Tem empresas que simplesmente eles criam seus arquivos de PDF para poder não ser alterado. Então eles já configuram para poder não ser permitida alteração. Fique atentos. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o teste 2, que foi o último. Eu vou lá, arquivo, salvar como, área de trabalho de novo. E olha só, eu não vou mudar o nome chamado teste 2. Eu vou deixar com o mesmo nome, ó. Tá aqui, ó, teste 2. Só que o formato eu vou trocar. Eu vou colocar PDF. Observe. Quando eu salvar em PDF, ele já vai abrir para mim o arquivo de PDF. Pronto. Então, esse aqui é o meu arquivo de PDF. Observe que ele nem me permite que eu faça a edição do meu arquivo. Ele não me permite. E além de vocês terem aprendido a criar o arquivo de duas formas de documentos, vocês aprenderam também o PDF. Mas agora chegou o momento de criar o PDF, só que dessa vez com senha. Vamos lá de novo. Ó. Salvar com área de trabalho, dessa vez é o teste 1. Vou colocar PDF e dessa vez eu vou vir aqui, ó. Marquei PDF, defini o nome, opções e vou clicar aqui, ó. Criptografar o documento com uma senha. Quando eu clicar nele e OK, ele vai me permitir para poder colocar a senha. Aí eu vou colocar uma senha bem fácil. 2, 3, 4, 5, 6. A mesma coisa embaixo. 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar OK e vou clicar em salvar com o mesmo nome. E do mesmo jeito que o outro, ele vai me abrir o PDF. Porém, ele me pede a senha. Aí fica aquela dúvida. Mas o que acontece? O que acontece se eu esquecer a senha do meu PDF? É simples. Você perdeu seu acesso.
Só isso. Você não vai conseguir abrir o seu arquivo. E aí tem gente que pergunta, mas dá para poder recuperar o arquivo? Difícil, viu? É muito difícil. Eu não vou dizer que é impossível, pois para tudo é possível, mas para tudo existe um valor. Eu não sei como que eu não sei como que faz para poder recuperar um arquivo assim, mas vocês pesquisarem, vocês vão encontrar pessoas que conseguem recuperar. Porém, eles cobram muito caro para esse tipo de recurso. Fique atentos para poder não precisar. Então vamos lá. Coloquei a senha, vou clicar em abrir. Prontinho. Então, é assim que a gente trabalha com esse tipo de caminhos. Certo? Espero que tenha ficado bem claro esses caminhos alternativos. Agora, eu vou mostrar um outro recurso. Olha só. As guias, grupos e ferramentas eu já mostrei. A régua, as linhas de grade, eu também mostrei. A única coisa que falta nesse material é isso daqui, ó. Teclas de atalho Word. Então essas teclas de atalhos, elas são feitas assim. Eu vou abrir aqui meu arquivo. Então eu coloquei aqui, ó, teclas de atalhos Word. Eu vou colocar de uma forma bem simples. Vou colocar sempre assim, ó. CTRL. Vou copiar isso aqui porque todas as teclas de atalho vai ser muito parecidas. E vamos começar com a primeira. Ctrl C, que é padrão, que é copiar. E depois Ctrl V, colar, que é padrão. E aí o Ctrl X, que é recortar. Ctrl, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. Vou apertar o Ctrl S. O Ctrl S é sublinhado. O Ctrl N, negrito. O Ctrl I é o itálico. O Ctrl Q é alinhar esquerda. No caso, o Ctrl G é direita. O Ctrl E é no centro. O justificado é o Ctrl J. Então são muitas teclas de atalhos voltados para o alinhamento. Outras teclas. Agora, o Ctrl T. Selecionar tudo. O Ctrl W. Salvar e fechar. O Ctrl P. Caixa de impressão.
Ctrl O. Novo documento. Ó, esse aqui é o L, tá? Ctrl L é localizar. Ctrl U, substituir. O Ctrl F é a caixa de fonte. Caixa de fontes. Deixa eu ver o que mais. Eu não estou em... Se eu não estiver enganado, é o Ctrl K. É o hiperlink. Eles vão usar em breve. Então, vamos lá. Já foi falado todas essas teclas. Ah, também tem o Ctrl Z. Ctrl Z, que é desfazer. E o Ctrl B de bola, salvar como. Então observem atentamente. Existem todas essas teclas de atalho. Pelo menos são as que eu me lembre. Então aqui ao todo já tem quantas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 20. Tem 20 teclas de atalho. E não esqueça que o Ctrl A, ele seleciona tudo. Mas é tudo que é arquivos. Agora, selecionar tudo no Word é o Ctrl T. Tá tudo. Então essas são as teclas de atalhos que a gente vai utilizar no nosso cotidiano. Essas teclas de atalho, eu vou deixar ela preparada para você, a ser utilizada durante as nossas aulas. Já vou até salvar esse arquivo para a gente utilizar no nosso material. Beleza, aqui só coloquei introdução, que já é o bastante. Vou colocar também caminho. Introdução, caminho, e vou clicar em salvar. Beleza. Então, essas são as opções que nós vamos aprender no decorrer desse curso. Espero que todos vocês consigam compreender esse material. Ele é difícil? De maneira alguma. É bem fácil. Porém, tem que ser feito com muita atenção. Então, vamos começar. Vamos dar início a esses caminhos aqui. Olha só. Eu vou apagar o restante desse texto aqui. Pronto. Eu apaguei todo o texto, deixei somente essa parte. Mas por que eu deixei ela? Para poder relembrar como que a gente faz. Ó. Ctrl C, Ctrl V. O que ele faz? Ó. Ctrl C, Ctrl V. Agora, e se eu der Ctrl X? Ctrl X eu recortei de um lugar e colei ele em outro lugar. Bem simples. O sublinhado.
você tem que selecionar o objeto e dar Ctrl S. O Ctrl N, ele coloca negrito, olha só. Ele fica mais... ele fica com um texto um pouco mais grosso. E o itálico, ele fica meio que deitado para o lado direito. Fica até mais bonito. Beleza. Agora vamos para os alinhamentos. O primeiro alinhamento é o quê? Para falar a verdade, ele já está. Então, eu vou selecionar todo o meu texto e vou dar Ctrl G. Olha só, eu alinhei ele, esquerda. Agora eu vou dar Ctrl Q. Ele foi para... Quer dizer, o Ctrl G ele vai para a direita. E o Ctrl Q ele foi para a esquerda. E o Ctrl E fica no meio. E o Ctrl J ele fica... Ele pega a linha inteira. Então, esses são os caminhos. Agora vamos lá. Selecionar tudo. É só dar Ctrl T. T de tatu. E ele seleciona tudo. Salvar e fechar. Quando você dá Ctrl W, aparece a opção aqui, ó. Se você clicar em não salvar, a cópia recente desse arquivo ficará disponível temporariamente. Seria temporariamente, quer dizer que ele não vai ficar por muito tempo. A qualquer momento ele vai fazer o quê? Ele vai remover. Então, tome muito cuidado com essa opção. Aperta a tecla ESC, você cancela ela. A caixa de impressão. Só apertar Ctrl P. E aí, você vai vir para esse local onde podemos configurar a nossa impressão de folha. Aperta o ESC e ele volta. Um novo documento, que foi o que vocês aprenderam no início da aula. Ctrl O. E aí, tá aqui as duas folhas. Uma em branco e a outra com preenchimento. O localizar. Ctrl L. Observe aqui, ó, que está navegação, título, página. Tá tudo o que você precisa. Se você colocar aqui pesquisar no documento, você colocar aqui, ó, economize. Aí tá aqui, ó. Ele vai localizar o texto chamado economize. Se você cancelar, você pode escrever, ó. Pode vir aqui e escrever, ó, Word. E ele vai me mostrar aonde que tem o Word. Então tem aqui, ó. Word tem em 2 lugares. Se eu colocar se, ele vai mostrar se todos os textos que quiser. E assim. E o Ctrl U? Observe que aqui, por exemplo, está escrito... Vou dar um exemplo. Aqui está escrito vídeo. Localizar vídeo. Certo? Quando eu clicar em localizar, olha só, ele me mostrou 8. Certo? Ele me mostrou 8. Olha só. Localizar. Certo? Observe que todo lugar que tinha vídeo, eu apaguei. Aqui, ó. Aqui tinha vídeo. Aqui também tinha vídeo. Aqui também. Aqui também tinha vídeo. Todo lugar que tem um erro, tinha vídeo. Olha só.
bem no meio. Beleza. Tipo assim, aí se eu apertar Ctrl de novo, aí eu posso clicar, ó, localizar, e aí eu vou substituir ele pelo quem? Vou colocar Luciano. Quando eu clicar em substituir, ó, olha só, todos os nomes que está escrito no vídeo. Eu substituí todos os nomes por Luciano. Se eu clicar em localizar, pronto, ó. Vários campos está escrito Luciano. Então é para isso que serve o substituir. E o caixa de fonte? Se eu não estiver enganado, eu acho que não é o Ctrl F, é o Ctrl D. Eu estou confundindo. Não é Ctrl F, é Ctrl D. Então suponhamos, ó, seleciono e dou Ctrl D. Era isso mesmo, ó. Ctrl D de dado. E aí você escolhe a fonte que você quiser. Ó, escolhi Bell. Vou escolher negrito itálico. E vou colocar tamanho 12. Vou colocar OK. Pronto. Eu troquei o texto que eu selecionei. O hiperlink. O que é o hiperlink? Quando você seleciona um objeto, por exemplo, vou selecionar o Luciano, vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui, ó, hiperlink. E aqui você pode definir como que você quer. Neste documento, ou só fazer isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar assim, ó, youtube.com. Eu vou clicar em OK. Observe só que esse texto ficou azul. Se eu segurar a tecla Ctrl, clicar em cima, ele vai dizer que não é possível abrir o arquivo. Mas é porque eu coloquei sem o www. Eu tenho que colocar www. Dá 0 para ele. Pronto, ó. Coloquei www. Agora sim vai dar certo, ó. Seguro o Ctrl. Olha só, tá carregando. Então quer dizer que ele vai dar certo. Super simples. Ele demora um pouquinho, mas logo mais ele já está OK. Pronto. Outras teclas de atalho. Tá aqui, ó. Desfazer. Suponhamos, eu vou apagar essa parte vermelha. Deleto. Só que eu quero trazer de volta. Ctrl Z e ele volta. E o último, que é o Ctrl B de bola. No caso, é o que vocês fizeram. Se eu der Ctrl B agora, ele não vai acontecer nada. Vocês vão perceber que aqui embaixo carregou alguma coisa. Por exemplo, eu vou apagar isso aqui. Quando apertar o Ctrl B, aqui embaixo, na barra de visualização, vai carregar alguma coisa. Pronto, carregou. Quer dizer que ele salvou aquilo que eu fiz. Se eu tentar dar Ctrl Z, ele até volta. Mas tome muito cuidado que nem sempre ele volta. Aí eu dou Ctrl B de novo e ele carrega. Então pessoal, o material que eu tinha para poder passar para vocês é exatamente isso. Espero que vocês tenham entendido bem, né, o processo que foi solicitado na aula.
Espero que tenha deixado bem claro. Não é difícil o processo, é bem simples, bem fácil, mas é tudo questão de fazer com muita atenção, ok? Então, galera, por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero que todos vocês realizem as tarefas práticas, as tarefas teóricas e a plataforma online, conforme foi solicitado antes. Quero desejar a todos um bom dia, uma ótima semana. Fica com Deus. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem. Falou, galera. Um abraço. Falou. Tchau.